Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um TIOSSCast, descomplicando as licitações municipais. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua audiência, você que nos acompanha pelo Spotify, que nos assiste pelo YouTube, uma alegria contar com a sua ilustre participação. E hoje, um episódio extremamente especial, uma pessoa que eu tenho uma admiração, que eu sou fã e que se tornou um grande amigo ao longo dessa jornada no direito público, no direito administrativo. Mas antes, gostaria de agradecer ao Conlicitação, nosso parceiro, que promoverá a Convenção Nacional dos Licitantes, a nova lei na prática, dias 2, 3 e 4 de outubro, no Centro de Eventos Rebouças, em São Paulo. Eu tenho um cupom 10% de desconto para você, TIOSSE10. Aguardo vocês no Conlicitantes 2024. E eu peço licença agora para a leitura do currículo resumido, porque senão teríamos que ficar aqui o nosso episódio todo apenas trazendo o currículo. Professor Edgar Guimarães é advogado, pós-doutor em Direito pela Università del Salento, na Itália, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, bacharel em Ciências Econômicas pela FESP, no Paraná, professor no curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Escola Paranaense de Direito, consultor jurídico aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, membro do Instituto dos Advogados do Paraná, árbitro da Câmara de Arbitragem e Mediação da FIEP Paraná, autor de diversos livros e artigos jurídicos. Mas eu acredito que maior do que qualquer palavra e formação que tem aqui nesse currículo, sem sombra de dúvidas, é o caráter, é a pessoa, é a hombridade do professor Edgar Guimarães, que me acolheu aqui em Curitiba, é o meu padrinho, sinta-se como um paizão, e realmente é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado, receber essa autoridade aqui e aprender mais uma vez com tantas lições, não só sobre direito administrativo, mas principalmente sobre a vida. Seja bem-vindo, a casa é sua. Muito obrigado, meu caro Tiossi, uma satisfação estar aqui. Primeiramente, agradecer o convite, pedir a todos que nos assistem que deem um generoso desconto a estas amáveis palavras que você dirigiu à minha pessoa. E o que me credencia estar aqui hoje, efetivamente, é a nossa amizade e, sobretudo, a sua bondade, a sua generosidade de me dar esta oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre licitações e contratações públicas, que é um tema da minha predileção. Então, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande e quero dizer a todos que nos assistem da sua capacidade, da sua competência. Você disse há poucos instantes até que eu sou seu padrinho, uma espécie de paizão, que eu o acolhi aqui em Curitiba, e tenha absoluta certeza que se eu fiz algo realmente para trazer você para dentro do direito administrativo aqui nessa capital, no estado, a sua competência, a sua inteligência, a sua dedicação, a sua seriedade para com o estudo do direito administrativo. Se não fosse isto, eu jamais faria o que fiz. E hoje, a prova de que o seu talento é reconhecido não só no estado do Paraná, mas como em todo o Brasil, em razão das suas atividades intensas aí de ensinar um pouquinho do nosso direito administrativo, especialmente das licitações e contratos administrativos. Eu que agradeço pela deferência, pela generosidade de sempre, pela simpatia, mas vamos lá ao que interessa, pouquíssimo tempo para falar de assuntos tão importantes nesse momento de transição, de adaptação, que é a nova lei de licitações, em especial no âmbito dos municípios. E gostaria que o professor trouxesse as reflexões sobre a lei de licitações e contratos com essa ótica voltada para o desenvolvimento nacional sustentável. Como que o professor enxerga essa temática no âmbito da 14133? Muito bem, esta nova feição da lei 14.133, ela não diz respeito tão somente ao desenvolvimento nacional sustentável. A nova lei 14.133, ela traz muita coisa nova e muita coisa positiva, em que pese ela ter incorporado grande parte das disposições
da vetusta Lei 8.666, da Lei do Pregão, de instruções normativas do governo federal, mas é preciso nós reconhecermos que, apesar deste cenário que a lei trazendo disposições do passado para a nova lei, ela traz coisas boas. Por exemplo, a arbitragem, a resolução de conflitos por meio de arbitragem, conciliação e mediação é algo muito positivo. A nova feição que a lei deu para a teoria das nulidades dos atos administrativos é algo muito importante a ser destacado aqui nesse momento. Mas um tema que me despertou a minha atenção e até foi objeto de uma palestra que fiz recentemente, é o tema do desenvolvimento nacional sustentável. Quando nós falamos em desenvolvimento nacional sustentável, meu caro Tiossi, nós primeiramente temos que passar os olhos no artigo 5º da nova lei. E lá no artigo 5º nós vamos encontrar aquilo que eu, em um artigo que escrevi, fiz uma crítica dizendo que o artigo 5º da nova lei é um verdadeiro festival principiológico. Por que eu critiquei e dei esta denominação para o artigo 5º? Porque, na verdade, se nós passarmos os olhos no artigo 5º com bastante atenção, nós vamos constatar que, além daqueles 5 princípios clássicos das licitações e contratações públicas, nossos velhos conhecidos, legalidade, impessoalidade, probidade, moralidade, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório, o legislador de 2021 acresceu nada mais, nada menos do que 14 novos princípios jurídicos. O que, no meu modo de ver, causa muita preocupação para nós, operadores do direito. Por que preocupação? Porque muitas vezes nós percebemos decisões administrativas sendo tomadas com fundamento único e exclusivo em um princípio jurídico. Ora, nós todos sabemos que o princípio jurídico ele é muito vago, ele comporta assim uma interpretação muito ampla. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Eu já constatei licitações sendo revogadas com a fundamentação no interesse público. Um determinado prefeito baixa um ato dizendo: revogo a licitação, a modalidade de concorrência número tal, por razões de interesse público. Qual é a motivação deste ato aqui? É nenhuma, é zero. Porque, ainda que este administrador público tenha invocado o interesse público, que é um dos princípios jurídicos que está no artigo 5º, ele invoca tão somente a questão principiológica, mas sem declinar as razões de fato e de direito que justificam o desfazimento da licitação sob o fundamento do interesse público. Então eu tenho que dizer qual é a lesão que o interesse público está sofrendo que justifica o desfazimento da licitação. Fato é, portanto, que este festival principiológico causa uma certa preocupação para nós, operadores do direito, na medida em que nós podemos constatar decisões sendo tomadas com fundamento único e exclusivo em princípio jurídico. É bem verdade que, a partir de 2018, com o advento da Lei 13.655, que acresceu artigos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa minha preocupação foi de alguma forma mitigada. Por que razão? Porque o artigo 20 da LINDB diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se admite decisões com base em valores abstratos, devendo a motivação, inclusive, deste ato declinar as consequências práticas da decisão. Então, de certa forma, esta minha preocupação
ela foi mitigada com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas ainda persiste. Persiste em razão de que nós percebemos que alguns administradores públicos tomam decisões com fundamento exclusivamente em questões principiológicas. Com relação a desenvolvimento nacional sustentável, nós temos hoje o desenvolvimento nacional sustentável como um princípio jurídico que está lá no artigo 5º da nova lei. Mas não só isto. Além de o legislador de 2021 ter elevado o desenvolvimento nacional sustentável à categoria de princípio jurídico, o legislador da nova Lei 14.133 também colocou na nova lei o princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos a serem perseguidos por meio das licitações públicas. Veja, antes de avançarmos no raciocínio sobre a questão do desenvolvimento nacional sustentável, nós precisamos dizer a todos o seguinte: o que é um princípio jurídico? E aqui eu vou me valer das lições do mestre de todos nós, que é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio, no seu clássico curso de Direito Administrativo, ele diz o seguinte, que os princípios jurídicos funcionam como uma linha vetora de todo o trabalho hermenêutico. Os princípios jurídicos dão coerência e unidade a todo o sistema normativo. Os princípios jurídicos, diz o professor Celso Antônio, e aqui é uma observação bastante importante para o nosso raciocínio. O professor Celso Antônio diz que os princípios jurídicos, eles funcionam como um alicerce, a viga mestra de todo o ordenamento jurídico. E diz ele, quando se viola um princípio jurídico, como o princípio jurídico está sustentando o ordenamento jurídico vem abaixo. Então o raciocínio é lógico, é perfeito. É muito mais grave violar um princípio jurídico do que muitas vezes violar a letra fria da lei. Então, nós precisamos ter esta percepção primeira da importância do princípio jurídico. Muito bem. Avançando agora no nosso raciocínio. Então, hoje na nova lei, na 14.133, nós temos a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como princípio jurídico do artigo 5º, mas não só isso, lá no artigo 11 está dito que um dos objetivos das licitações é incentivar a inovação e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, se nós interpretarmos sistematicamente a nova lei, que é a interpretação recomendada pela boa hermenêutica jurídica, a interpretação sempre tem que ser sistemática e não literal, nós vamos constatar o quê? Que em toda e qualquer contratação pública, seja ela precedida ou não de licitação, há que se observar o desenvolvimento nacional sustentável. Sempre que possível. Em alguns casos, evidentemente, não é possível, mas sempre que possível, o administrador público tem que perseguir, tem que atender a este princípio jurídico, que é um dos objetivos também das licitações. Feita esta consideração também, e avançando no nosso raciocínio, é preciso nós entendermos a questão da sustentabilidade. Este é o primeiro ponto aqui a ser esclarecido a todos que nos assistem. Sempre, meu caro Tiossi, que nós ouvimos falar em sustentabilidade, qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça? Algo relacionado ao meio ambiente. Ao meio ambiente. É natural. É uma coisa quase que automática. Quando se fala em sustentabilidade, nós estamos já, parece que, programados para pensar única e exclusivamente no meio ambiente, equilibrado, sustentável. Mas não é só nesta
específica acepção, nesta específica vertente que nós devemos interpretar a sustentabilidade de acordo com o princípio jurídico que está posto na nova lei. Tenho para mim, e aqui me valendo até de autores que trataram muitíssimo bem desse tema, como, por exemplo, o professor Juarez Freitas, que fala de sustentabilidade na sua obra de uma maneira magnífica. Nós temos que verificar e analisar a questão da sustentabilidade sob uma ótica diferente, talvez um pouco. Pensando e verificando a sustentabilidade numa espécie de uma trilogia. Ou seja, a sustentabilidade, penso eu, ela tem 3 vertentes. Uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade social e uma sustentabilidade ambiental. Então, isso para mim é algo muito claro, incontestável, eu diria. Quando nós pensamos e falamos em sustentabilidade, especialmente aquela sustentabilidade da lei de licitações, nós temos que verificar sob estas 3 vertentes: sustentabilidade econômica, social e ambiental. Muito bem. Agora, avançando no nosso raciocínio. Mais uma vez, se fizermos, primeiramente, uma interpretação sistemática da nossa Constituição Federal, nós vamos encontrar na Constituição Federal inúmeros dispositivos constitucionais que tratam de sustentabilidade. Inclusive, meu caro Tiossi, muitos deles ligados à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Direito fundamental à saúde, à segurança, a uma vida digna em sociedade, a um salário digno. Muito bem. E na nova lei 14.133, o que nós teríamos como prescrição legal, como disposição legal na nova lei, que diz respeito à sustentabilidade, em qualquer uma destas 3 vertentes que acabei de mencionar? Mais uma vez, se fizermos a interpretação sistemática da 14.133, nós vamos encontrar inúmeras disposições da lei que as suas regras, os seus comandos estão intimamente ligados à sustentabilidade. Vejamos, sem querer esgotar a matéria, vejamos alguns deles, algumas disposições da nova lei que, no meu modo de ver, sem dúvida alguma, dizem respeito à sustentabilidade. Descrição do objeto. Nós todos sabemos, você sabe talvez muito mais do que eu, que a descrição do objeto é ato administrativo da fase preparatória da licitação. Então lá, no documento da demanda, de oficialização da demanda, no ETP, no TR, no termo de referência, há que se especificar aquilo que se pretende contratar. Essa especificação do objeto, a meu juízo, na minha modesta opinião, é fruto do exercício de um poder em larga medida vinculado. E aqui fazendo uma rápida distinção entre poder vinculado e poder discricionário. Poder vinculado é aquele poder que é outorgado ao administrador público e ele só pode adotar aquele caminho, um único caminho indicado pela lei. Já no exercício de um poder discricionário, a lei possibilita ao administrador público, dá ao administrador público mais de um caminho. E ele vai escolher um daqueles caminhos indicados pela lei e praticar um determinado ato. Por que razão eu digo que a elaboração, a descrição, melhor dizendo, de um objeto numa licitação é, em larga medida, fruto do exercício de um poder vinculado?
Vinculado a quê? Está vinculado, no meu modo de ver, exatamente, especificamente, à necessidade pública a ser atendida. Então, é a necessidade pública a ser atendida que vai determinar como é que eu vou descrever o objeto que eu pretendo contratar. Mas não só isto. Além de estar vinculado à necessidade pública a ser atendida, eu tenho também a vinculação à lei. E tanto é verdade o que eu estou aqui a afirmar, que o artigo 20 da Lei 14.133 veda que se contratem objetos de luxo. Ora, está mais do que clara esta vinculação, portanto, à dicção da própria lei. Mas voltemos à questão da sustentabilidade. Na descrição do objeto, portanto, eu vou descrever o objeto para atender a minha necessidade da melhor forma possível, com o menor custo, evidentemente, cabível naquele caso concreto. É fruto do poder vinculado a essa descrição, mas o que a lei possibilita? O que a lei possibilita hoje por ocasião da descrição do objeto? Que eu leve em consideração, posso levar em consideração o ciclo de vida do objeto, a depreciação, custo de depreciação, custo de manutenção, custo de assistência técnica. Eu posso, inclusive, sob o aspecto ambiental, tudo recomenda, aliás, que ao comprar, por exemplo, lâmpadas, eu compre lâmpadas de LED. Alguém poderia dizer, não, mas é muito mais cara. Mas a durabilidade é maior, o impacto para a saúde das pessoas que vão frequentar aquele ambiente é muito infinitamente menor. E, portanto, eu tenho, ao especificar a lâmpada como lâmpada de LED, eu estou atendendo a um desenvolvimento nacional sustentável sob a ótica ambiental, em primeiro lugar. São apenas alguns exemplos práticos. Essa descrição do objeto é um deles. Então, portanto, na descrição do objeto, eu devo levar em consideração, sim, as questões ambientais. Comprar papel, vou comprar papel reciclado. Então, existem inúmeras circunstâncias que me autorizam, que a lei autoriza, por conta até do princípio do desenvolvimento nacional sustentável, a descrever o objeto preservando, procurando atender a esta sustentabilidade. Mas vamos imaginar também uma outra passagem da lei que trata de questões relacionadas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Contratação de obra e serviço de engenharia. É plenamente possível, não só possível como devido, que o edital e o próprio contrato estabeleçam como obrigação do contratado que ele dê destinação ambientalmente adequada aos resíduos sólidos da obra. O que isto representa? A promoção do desenvolvimento nacional sob a ótica ambiental. Ainda, como exemplo da nova lei, a contratação, ou melhor, os benefícios outorgados às micro e pequenas empresas nas licitações. Não é nada mais, nada menos do que o reflexo da promoção do desenvolvimento nacional sustentável sob a ótica econômica. Porque ao dar esses benefícios às micro e pequenas empresas nas licitações, nós estamos fomentando estas pequenas empresas sob o aspecto econômico, possibilitando que elas consigam alcançar uma fatia das contratações públicas. Nós todos sabemos, e isto não sou eu quem diz, são estudos que foram publicados recentemente, que o mercado das contratações públicas é um mercado muito pujante e atrativo. Dados estatísticos publicados recentemente dão conta de que
12% do PIB, do Produto Interno Bruto, diz respeito a contratos da administração pública. 12% do PIB no ano de 2023 corresponde a aproximadamente R$ 1 trilhão. Então, este mercado é um mercado atrativo e pujante. E, portanto, as micro e pequenas empresas, justamente pelo fato de elas serem pequenas, é que a Lei Complementar 123 outorgou certos benefícios a estas micro e pequenas empresas, possibilitando que elas possam abocanhar uma parcela, ainda que pequena, desta fatia das contratações públicas no Brasil. Ainda com relação à promoção do desenvolvimento nacional sustentável na Lei 14.133. A possibilidade que hoje nós temos de colocar margens de preferências para produtos e serviços de origem nacional e para bens reciclados ou biodegradáveis. A lei diz que é possível estabelecer uma margem de preferência que varia de 10% a 20%. Como é que funcionaria isto na prática? Funcionaria da seguinte forma: imaginemos que um município licite a aquisição de um equipamento qualquer para um hospital. 2 empresas acodem ao chamamento público. Uma empresa cota o equipamento pelo preço, imaginemos, de 11 milhões de reais, produto nacional. Uma outra empresa cota produto estrangeiro pelo preço de 10 milhões de reais. Aplicando-se a margem de preferência pelo fato de o produto ser de origem nacional, autoriza que a administração pública pague até 10% a mais pelo fato de que o produto é fabricado aqui no Brasil. Gostemos ou não, eu confesso a vocês, não simpatizo com esta margem de preferência para bens e serviços de origem nacional. Não simpatizo e dou as minhas razões. Por que eu não simpatizo e tenho resistência? Porque me parece que neste caso específico, a licitação não poderia fomentar a indústria nacional onerando excessivamente os cofres públicos, onerando excessivamente o erário. Me parece que se a intenção do legislador foi a de fomentar a indústria nacional sob a ótica econômica, seria o caso de nós pensarmos na reforma tributária, uma diminuição da carga tributária da indústria nacional. Aí sim nós teríamos aí a possibilidade de fomentar economicamente a indústria nacional. Agora, é preciso destacar que este benefício da margem de preferência ele não se aplica tão somente a bens nacionais e serviços de origem nacional. Ele pode ser aplicado quando nós estivermos licitando, por exemplo, um bem e eu recebo a oferta de um bem comum, sem qualquer atenção para o seu processo produtivo básico, mas recebo também a oferta de um bem biodegradável ou um bem reciclado. Neste caso, sim, eu estaria autorizado, penso eu, é salutar esta preocupação do legislador em possibilitar que eu pague mais pelo fato de ser o bem reciclado ou biodegradável. Aí sim, nós estaríamos atendendo o desenvolvimento nacional sustentável sob a ótica, sobretudo, ambiental. Outro aspecto da lei que trata com muita clareza, no meu modo de ver, este princípio do desenvolvimento nacional sustentável. A possibilidade, não é obrigatoriedade, a possibilidade que o administrador público tem hoje
de colocar como obrigação do contratado, não se trata, é bom que fique muito claro isso, não se trata de requisito de participação na licitação. Trata-se, em verdade, de uma obrigação a ser imposta àquele que vencer a licitação. É possível, não é obrigatório, mas penso eu que é sempre devido, pelo fato de ser princípio jurídico o desenvolvimento nacional sustentável. É possível, mas no meu modo de ver é devido, colocarmos nos editais e nas minutas de contrato a obrigação do contratado contratar uma parcela mínima de trabalho de mulheres vítimas de violência doméstica e de egressos do sistema prisional. Ora, em última análise, meu caro Tiossi, o que isto representa em termos de desenvolvimento nacional sustentável? Representa, sem dúvida alguma, o desenvolvimento nacional sustentável sob a ótica social. Porque eu estou dando a possibilidade de aquelas mulheres vítimas de violência doméstica de uma ressocialização, de serem recolocadas no mercado de trabalho, de ter a sua autoestima novamente elevada, dando a elas uma oportunidade de emprego. E o mesmo raciocínio com relação ao egresso do sistema prisional. Eu estou dando a possibilidade de ele ingressar no mercado do trabalho, dele ter uma ressocialização e ter uma vida digna. Então, meu caro Tiossi, rapidamente, sem evidentemente querer esgotar a matéria e de uma forma muito despretensiosa, assim, algumas considerações muito singelas que deixo aqui registrada para você a respeito dessa questão que, para mim, é uma questão muitíssimo importante e que muitas vezes cai no esquecimento do administrador público. De tudo que eu falei e de tudo que a Lei 14.133 prescreve, qual é a conclusão final que nós podemos chegar também de uma forma muito singela neste momento? A conclusão que chego é a seguinte: as licitações, num passado não muito longínquo, eu diria, as licitações num passado não muito longínquo, elas tinham por finalidade única selecionar o menor preço. Única e exclusivamente isto. Da leitura, da interpretação sistemática da 14.133, o que é que eu percebo? Que o processo licitatório ganha uma nova feição, uma nova roupagem. Podemos até afirmar que por meio do processo licitatório, nós estamos em última análise, nós estamos propiciando a concretização de algumas políticas públicas, dando oportunidade, gerando empregos, dando oportunidade, dando acesso à saúde, à segurança pública, à educação, propiciando que algumas pessoas tenham um rendimento, um emprego, um trabalho, um salário e tenham uma vida digna. Isso nada mais é do que um direito fundamental que está na Constituição Federal e que é uma política pública. Então, esta é a conclusão que chego aqui de uma maneira muito despretensiosa. A licitação na nova lei, ela ganha uma nova feição. Não é pura e simplesmente um processo licitatório que deve objetivar o menor preço. Não. Nós temos que pensar hoje na licitação como um instrumento, como um meio de concretização de algumas políticas públicas, mas, sobretudo, também como um meio, um instrumento de promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Fantástico, fantástico. Com certeza, nossa audiência, nosso público realmente teve essa condição de ouvir com profundidade, coerência,
essa temática relacionada à sustentabilidade. E, professor Edgar, provavelmente você não sabe, mas todas as minhas aulas e palestras eu começo com algo que eu aprendi com você. Que um contrato administrativo não é apenas uma relação entre público e privado. Vem ao encontro dessa sua fala final. Tem uma função social extremamente importante. Ele gera emprego, ele gera renda, ele movimenta a economia. Só que mais do que isso, as políticas públicas, os direitos sociais, fundamentais, personalíssimos que estão na Constituição Federal são de fato efetivados. Direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, ao saneamento, em especial para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o servidor público, o agente político, tem que aproveitar a oportunidade que a nova lei traz para virarmos a chave nesse novo panorama, porque senão fica uma letra morta na lei. Um princípio que ninguém sabe efetivamente o que significa, um objetivo que está lá no artigo 11 que ninguém sabe exatamente o que significa, fazendo uma relação direta exclusiva com questões ambientais, quando na verdade nós temos o fomento a micro e as pequenas empresas, nós temos questões relacionadas às empresas nacionais, nós temos em relação às mulheres vítimas de violência. São inúmeros aspectos que o professor trouxe detalhadamente, com clareza e com exemplos, que obviamente vai ajudar bastante o gestor que está lá na ponta, e obviamente agora ele se sente confortável para avançar em algumas dessas dinâmicas, porque com base nos princípios e fazendo uma relação direta com a LINDB, que está também no próprio artigo 5º, que vem lá no artigo 20 da LINDB, a motivação, os obstáculos e dificuldades reais do gestor. Tem o princípio da motivação também lá no artigo 5º. Sem dúvida. Então, tudo isso vem ao encontro para essa tomada de decisão com conteúdo, que seja para uma revogação, para uma anulação, mas com conteúdo substancial. Então, é uma aula, é para nós sempre uma alegria, um aprendizado sem igual, porque a gente consegue materializar isso no aspecto prático. Sem dúvida alguma, meu caro. E isso tudo que eu acabo de mencionar passa necessariamente por uma necessidade que você acabou de mencionar, que é uma virada de chave. Eu sempre tenho dito, nas oportunidades que tenho tido de falar sobre a nova lei de licitações, que nós, aplicadores, operadores do direito, nós temos um grande desafio pela frente. O desafio é o seguinte: em que pese a nova lei ter trazido muitas disposições da 8666 e de legislações do pregão, etc., nós temos que interpretá-la sistematicamente e, sobretudo, o desafio é não olhar para o passado, é olhar para o futuro e verificar da nova lei tudo aquilo que ela tem de bom. E o Hamilton Bonato usa uma expressão que eu acho muito interessante. A nova lei traz uma caixa de ferramentas muito boa para todos nós. Tem muita coisa boa que deve ser utilizada. E o administrador público tem que estar atento a isto. Tem que estar atento a isso. Foi exatamente no último episódio gravado com o professor Hamilton que ele mencionou sobre essa caixa de ferramentas. E concordo, a nova lei ela é a base, é a partir dela que nós vamos avançar, tem que esquecer do espelho retrovisor nesse momento, deixar a 8666 descansar. Ela cumpriu o seu papel, foram 30 anos aí, mas agora deixa ela lá, adormecer, é um novo momento. Só que tem muita gente que tem avaliado a nova lei como limite, como o máximo que nós conseguimos avançar, quando na verdade ela é o ponto de partida nessa nova fase da contratação pública. E essa análise sistêmica, ela é extremamente necessária para nós avançarmos, pois se pegarmos artigos pela literalidade ou isolados, obviamente teremos muitas dificuldades para aplicar a 14133. Eu gostaria que o professor comentasse também o que mais agradou no texto da nova lei de licitações, quando você viu dentre os 194 artigos e falou, olha que fantástico, que virtuoso foi isso no texto da lei. Eu destacaria dois pontos da lei que me pareceram muito úteis, muito salutares. O primeiro deles
esta nova feição para a teoria das nulidades dos atos administrativos que a lei deu. A nova lei traz uma nova feição para a teoria das nulidades dos atos administrativos. Em que medida? Esta sempre é a dúvida. Em que medida nós temos uma mudança na teoria das nulidades dos atos administrativos? Eu vou explicar rapidamente o que eu penso e o que a lei traz de bom. Muito bem. Há muito tempo, muitos administradores públicos seguiam, de uma maneira cega até eu diria, uma súmula muito antiga do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 473. Esta súmula 473 do STF, ela diz até hoje, ela está aí produzindo efeitos no mundo jurídico até hoje, mas ela diz o seguinte, que a administração pública pode a qualquer tempo revogar os seus atos inoportunos ou inconvenientes e anular os ilegais. Em primeiro lugar, a súmula traz o vocábulo pode. Na verdade, de faculdade não existe nenhuma. Se o ato é inoportuno ou inconveniente ou é ilegal, não se trata de faculdade, sim de uma obrigatoriedade ao administrador público. Este era, digamos assim, a percepção antiga da teoria das nulidades. Essa percepção antiga, fundada na súmula 473, determinava o quê? Constatado um ato inoportuno ou inconveniente, o administrador público tinha o dever de revogar o ato. Constatado um ato ilegal, o administrador público tinha o dever de anular o ato. Esta era a concepção antiga da teoria das nulidades dos atos administrativos, que foi mudada a sua feição pela nova lei. Em que medida ela sofreu alteração? Basta nós passarmos os olhos no artigo 147 da lei. Está lá, não sou eu que estou dizendo, está lá. Está lá, o legislador diz expressamente o seguinte, meu caro Tiossi. Se eu, por exemplo, prefeito municipal, constato um ato ilegal praticado numa licitação ou em uma ilegalidade de uma cláusula de um contrato, por exemplo, o artigo 147 da lei diz que a primeira providência que eu, prefeito, tenho que tomar é sanear o defeito, é corrigir o defeito. Mas suponhamos que eu, prefeito, constate que o vício é insanável. Ainda assim, as disposições do artigo 147 dizem o seguinte, que eu tenho que tomar em conta, levar em consideração todas aquelas circunstâncias dos incisos do 147 para tomar uma decisão do que fazer. E mais ainda, o que eu achei mais interessante, vamos a um exemplo prático para que vocês entendam o que eu quero transmitir para todos vocês neste momento. Eu instauro uma licitação. Essa licitação transcorreu normalmente e eu celebro um contrato com o contratado. O contrato está em curso de execução e lá pelas tantas alguém aponta uma ilegalidade no edital da licitação. Mas a licitação já acabou. O contrato já está em execução. Se nós passarmos os olhos na 8666, lá está dito o seguinte, a nulidade do edital induz a nulidade do contrato. Se nós aplicarmos rigorosamente a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, eu, prefeito municipal, constatei uma ilegalidade no edital, ilegalidade insanável, eu teria que anular o edital e, consequentemente, anular o contrato que está em fase de execução. Esta é uma prática que se funda na teoria antiga da nulidade dos atos. Pela nova lei, como é que funcionaria isto?
Eu constato uma ilegalidade no edital da licitação, mas o contrato já está em execução. Teria sentido eu anular a licitação e ter que anular o contrato? Me parece que não há possibilidade jurídica alguma. Mas aí nós teríamos que navegar por águas do saneamento e da convalidação. Suponhamos que a ilegalidade que eu detectei no edital da licitação seja insanável. Não seja possível de corrigir. E aí, o que eu faço? Vou anular o edital e o contrato que está em execução teria que ser anulado também? Isso geraria um passivo para a própria administração pública, um passivo enorme. Porque o contratado, que está executando regularmente o contrato, poderia se insurgir e dizer, olha, espera um pouquinho, eu não concorri para a prática daquele ato ilegal. Se você quer anular a licitação e anular o meu contrato que está sendo executado, eu quero ser indenizado, e com muita razão deveria ser indenizado. Mas a lei diz que não, que eu não preciso anular absolutamente nada. Mesmo que aquele vício detectado no edital da licitação seja insanável. Caberá, evidentemente, ao prefeito municipal ou autoridade competente instaurar, eventualmente, um processo administrativo interno para apurar a responsabilidade daquele que praticou o ato ilegal. Mas o contrato seria executado normalmente. É o que diz a nova lei. Não sou eu quem estou dizendo, é o que diz a nova lei. Ou seja, prevalece o que, neste caso? Razões de interesse público. Princípio do interesse público, que aliás, convenhamos, né? O artigo 5º da nova lei fala em princípio jurídico do interesse público. Meu Deus do céu, isso não precisaria estar lá o interesse público como princípio. Todo e qualquer ato administrativo deve objetivar o atingimento do interesse público. Isso não é princípio jurídico? É função do ato administrativo? Muito bem, mas então eu destaco como algo muito positivo na nova lei essa questão da teoria das nulidades, que ganha uma nova feição totalmente diferente daquela antiga que até então nós vínhamos enfrentando e sustentando com base na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. E outro aspecto muito salutar da nova lei é a positivação de meios alternativos para a solução de controvérsias. Hoje, de uma forma muito clara, a lei traz expressamente a possibilidade de nós resolvermos controvérsias contratuais por meio da conciliação, mediação, da arbitragem, do Comitê de Resolução de Disputas. Isto, para mim, é algo fantástico. Mediação e conciliação são figuras jurídicas que já estão positivadas há muito tempo no Código de Processo Civil. Temos aqui como novidade na Lei de Licitações a figura do Comitê de Resolução de Disputas. O que é isto? Como é que funciona? Como é que é composto? Isso tudo vai ser objeto de regulamentação. Mas vamos imaginar uma situação eminentemente prática. Eu tenho um contrato de uma grande obra de engenharia. Uma obra vultosa e complexa. Imaginemos que eu tenha no meu âmbito, lá na minha esfera, da minha pessoa política, eu tenha regulamentado o Comitê de Resolução de Disputas. E neste contrato desta minha obra, complexa e vultosa, eu coloquei lá como cláusula contratual que as controvérsias havidas durante a execução do contrato poderão ser ou serão resolvidas por meio do Comitê de Resolução de Disputas. Este Comitê de Resolução de Disputas,
ele pode ser de 3 espécies. Ele pode ser um comitê meramente opinativo. Como é que funcionaria o comitê meramente opinativo? Surgida a controvérsia seria submetida a este comitê opinativo, ele analisa, emite um parecer, e o parecer não é vinculante, é meramente opinativo. O comitê pode ser adjudicatório, ou seja, surgida a controvérsia, submetida ao comitê, ele analisa, ele profere uma decisão que vincula as partes. E a terceira espécie é o comitê híbrido, que pode ser tanto meramente opinativo, como pode ser também adjudicatório. Então, vejam só, em primeiro lugar, evidente que nós não estamos aqui defendendo a ideia de colocar esse comitê de resolução de disputas em todo e qualquer contrato. Eu vou comprar material de expediente, não tem sentido, não é? A gente colocar lá no contrato um comitê de resolução de disputas. Mas nos contratos mais complexos, de longa duração, contratos vultosos, tudo recomenda que se coloque o comitê de resolução de disputas. Agora veja, meu caro Tiócio, o benefício disto. Quantas e quantas obras nós vemos hoje paralisadas por conta de controvérsias que são judicializadas. Não vai aqui nenhuma crítica ao judiciário, não. Mas nós todos sabemos que as controvérsias submetidas à tutela jurisdicional, elas não têm uma solução rápida. Elas são demoradas. Em razão do quê? Do processo judicial, dos recursos, etc. Se eu tenho, por exemplo, uma controvérsia relacionada, e é algo muito comum nos grandes contratos, controvérsia relacionada a reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao invés de submetermos essa questão, essa controvérsia ao judiciário, que levaria anos, eu submeto ao comitê de resolução de disputas, que tenha poder decisório, que seja um comitê adjudicatório. Ele diz se tem razão, se não tem, quem é que tem razão, quanto que tem que ser pago ou não tem que ser pago nada, e o contrato tem a sua execução, seu fluxo normal de execução, sem a necessidade da paralisação. E ainda, com relação a esses meios alternativos de controvérsias, eu gostaria de destacar aqui para você a arbitragem. E falo com a experiência que tenho tido nos últimos anos com relação à arbitragem. Eu sou árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem aqui da FIEP Paraná e nos últimos anos tenho atuado bastante como coárbitro e até mesmo como presidente de tribunal arbitral. A solução, a arbitragem, é algo muitíssimo interessante para as partes. Por que razão? Porque eu tenho uma solução rápida. Mas não só isto. Mesmo tendo o procedimento arbitral que assegurar o contraditório, ampla defesa, todo o rito que nós temos num processo judicial, nós temos o mesmo rito na arbitragem. Só para vocês terem uma ideia, eu já atuei em uma arbitragem como coárbitro que envolvia uma questão relacionada a reequilíbrio econômico-financeiro, era uma questão complexa. Nós realizamos, o tribunal arbitral realizou a oitiva de testemunhas, foi realizada perícia técnico-contábil, e entre a data da instauração da arbitragem e a data que o tribunal exarou a sentença arbitral, foram exatos 2 anos e meio. Se fôssemos discutir este mesmo caso no âmbito do judiciário, sem qualquer crítica ao judiciário,
certamente isso levaria mais de 5, 8, 10 anos até. Então, além de ser muito célere a decisão arbitral, um outro aspecto que eu destaco da arbitragem é a tecnicidade da decisão arbitral. A sentença arbitral, ela é infinitamente mais técnica do que a sentença judicial. Mais uma vez, sem qualquer crítica aos nossos magistrados. Por que eu defendo que a sentença arbitral é muito mais técnica do que a sentença judicial? Pela seguinte razão. As questões relacionadas à administração pública, nós advogados todos sabemos, elas são submetidas a uma vara da Fazenda Pública. Pela vara da Fazenda Pública, ou seja, pelas mãos do juiz titular da vara da Fazenda Pública, passam inúmeros casos envolvendo licitação, contratos, desapropriação, servidor público, tombamento, ou seja, há uma gama de assuntos e temas muito grande relacionados e afetos à Fazenda Pública. Na arbitragem, vamos imaginar uma situação prática. Surge uma controvérsia a respeito de reequilíbrio econômico-financeiro. Imaginemos que o contrato tenha cláusula arbitral, ou seja, aquela controvérsia vai ser submetida a uma arbitragem. As partes, cada uma das partes, vai passar os olhos na lista de árbitros da Câmara Arbitral que fora escolhida. E é evidente que a escolha dos árbitros vai recair naquelas pessoas que têm expertise, que têm sólido conhecimento na controvérsia que será dirimida. Por esta razão é que eu digo e que sustento que a sentença arbitral é infinitamente mais técnica do que a sentença judicial, porque vai ser objeto de análise de pessoas altamente experientes e capacitadas naquela controvérsia que será resolvida pelo tribunal arbitral. Então, assim, rapidamente, eu sei que o nosso tempo não é muito longo, eu destacaria esses dois pontos. A teoria das nulidades dos atos em matéria de licitações e contratos, que foi relativizada pela nova lei, e os meios de resolução, meios alternativos de resolução de controvérsias que a lei traz de uma forma muito clara e muito positiva. E é interessante que a nova lei, ela traz tanta possibilidade para o gestor, que são dois pontos que eu percebo que hoje vem sendo pouquíssimo difundido. Tem muita gente ali preocupado com a instrução do processo, que é extremamente necessário e importante, mas esses dois benefícios que, ao meu ver, agregam muito ao interesse público, para que nós possamos avançar com as contratações, podem destravar a máquina pública em muitos dos aspectos. Essa questão da teoria das nulidades já é algo que a jurisprudência vinha ao longo dos anos. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem decisões nesse sentido, questões relacionadas ao perigo do dano reverso. Dano reverso. Porque tem o princípio da autotutela, que vem ao encontro da súmula 473, mas qual será o prejuízo ao trazer uma nulidade em um contrato que está em andamento? Como ficará a questão do medicamento, da merenda escolar, da manutenção veicular? Obviamente tem que apurar a responsabilidade a quem deu causa. Porém, não é uma questão natural a nulidade do contrato, porque nós temos vidas, pessoas, um serviço público que depende daquela contratação. Então, materializa aquilo que nós já vínhamos, de certa forma, encontrando com base na jurisprudência. E nós estamos também no momento do consensualismo no direito administrativo. E essa teoria dos aspectos alternativos, dos métodos para nós solucionarmos esses conflitos, sem sombra de dúvidas, também vai avançar bastante com essas controvérsias que são tão
frequentes no âmbito de um contrato administrativo. Sem dúvida alguma, meu caro Tiossi. Tem toda a razão. E, meus amigos, esse é aquele típico episódio que eu ficaria horas aqui ouvindo o professor Edgar, admirando e aprendendo as lições. Para quem não sabe, eu sou daquele fã que, quando eu vinha para Curitiba nas primeiras vezes, trazia mochila nas costas, entrava no evento com uma mochila pesada e sabe o que eu carregava? Livros do professor Edgar. Sempre ali, coletando o autógrafo dele, tenho todos na minha prateleira. E quem é meu aluno sabe, toda aula tem um slide fazendo menção ao professor Edgar. Obrigado. Toda fala eu menciono o professor Edgar porque é inspiração, porque é referência. E a gente deve todo o respeito e admiração pelo que o professor Edgar contribuiu com o avanço do direito, com o avanço da administração pública, e hoje estar aqui ao seu lado é um sonho concretizado, porque realmente o professor é referência, é inspiração. Obrigado. Então fico muito feliz. Obrigado. Avançando aqui, gostaria que o professor deixasse uma mensagem final. Se esse nosso TiossiCast tivesse a possibilidade de alcançar todos os gestores do nosso país, os servidores, a alta administração, que estão aí agora com a nova lei de licitações à disposição para a efetivação dos direitos sociais fundamentais. Que mensagem seria essa? Bem, meu caro Tiossi, antes de encerrar, mais uma vez agradeço o convite, o gentil e honroso convite. Esse convite certamente é fruto da sua bondade e da sua generosidade para com a minha pessoa. Mas como eu falei de promoção do desenvolvimento nacional sustentável e disse que nós precisamos analisar e ver esse desenvolvimento nacional sustentável sob aquela trilogia de sustentabilidade econômica, social e ambiental, eu gostaria de deixar uma mensagem que durante toda a existência do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar esteve estampada na fachada do Instituto, e é uma mensagem que me toca muito. Esteve estampada na fachada do Instituto do professor Romeu Bacelar a seguinte mensagem: ao aplicador do direito não é dado desconhecer que por trás da letra fria da lei existe uma vida humana a ser considerada. Esta é a mensagem final que eu deixo a vocês todos aqui, mais uma vez agradecendo esta magnífica oportunidade. Pessoal, é de arrepiar. Estamos aqui com o nosso Richard Gere do Direito Administrativo Brasileiro, senhoras e senhores, professor Dr. Edgar Guimarães, nessa aula. Ele que também fez a conferência de abertura no nosso curso de pós-graduação em licitações e contratos do portal Licitações Municipais com a UniCV, ao lado também do amigo professor Joel de Menezes Niebuhr, e abrilhantou a nossa pós-graduação. Edgar, mais uma vez, a casa está sempre aberta, sinta-se à vontade para trazer as suas reflexões que tanto contribuem para nós. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua audiência. Você que nos acompanha pelo Spotify, já siga o nosso canal, ative as notificações, pois toda semana você tem um conteúdo de altíssimo nível, como foi o nosso episódio de hoje. Da mesma forma, você que está aí no YouTube, nos assistindo, já pega o link, compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que vai destravar a aplicação da nova lei de licitações, em especial em relação ao desenvolvimento nacional sustentável. Meus amigos, fiquem bem, agradeço a audiência e até o nosso próximo encontro. Valeu!